Queridos e amados, um professor de ciências de um colégio, poderia ser o nosso colégio aqui da cidade, queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Ele pegou então um vaso de boca mais ou menos larga e colocou algumas pedras ali dentro. Então perguntou à classe: você sabe o que ele perguntou? Tens ideia? Pensa sobre isso. Ele perguntou: está cheio? Sim, responderam todos. O professor então pegou um balde de pedregulho e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram ali nos espaços entre as pedras grandes. Então perguntou novamente aos alunos: e agora? Está cheio esse vaso? E desta vez alguns estavam assim hesitantes, mas a maioria respondeu: sim, está cheio, não cabe mais nada. O professor então levantou uma lata de areia e começou a derramar esta areia dentro do vaso. A areia então preencheu os espaços entre os pedregulhos e pela terceira vez o professor perguntou: então, está cheio? Está bem cheio? Agora a maioria dos alunos estava assim receosa, mas novamente muitos responderam: sim, está cheio, completamente cheio. O professor então mandou buscar um jarro de água e jogou-a dentro do vaso. E a água então saturou a areia e nesse ponto o professor então perguntou mais uma vez para a classe, para a sala de aula: qual é o objetivo desta demonstração? O que eu quis ensinar? Um jovem brilhante aluno levantou a mão, o Joãozinho. Sempre tem aquele que pensa, fala primeiro e pensa depois. E ele diz: olha, essa é a agenda do meu pai, está sempre cheia, mas ele consegue exprimir dentro mais algumas coisas. Não, respondeu o professor, o ponto é o seguinte: a menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar dentro do vaso, presta atenção, nunca mais as conseguirá colocar lá dentro. As pedras grandes são o quê? São as coisas importantes da sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua família, os seus amigos, o seu crescimento espiritual e profissional. Se você preencher a sua vida somente com coisas pequenas, secundárias, como eu demonstrei com os pedregulhos, com a areia, com a água, as coisas realmente importantes nunca terão tempo nem espaço em suas vidas e em seu coração. Pensa sobre isso. Você tem preenchido o seu coração, a sua agenda e a sua vida com o quê? Que Deus te abençoe. Um abraço. Até amanhã.